Nós estamos de volta com mais notícias aqui na RBC, na bancada. Agora recebo o jurista, doutor Antero Mendes. Doutor, tudo bem? Bem-vindo. É um prazer estar aqui, Reinaldo, um prazer falar com seus telespectadores. Estou sempre à disposição de vocês. Bom, nós vamos repercutir, o início desse novo governo, Tomou mandato neste dia 1º, presidente eleito Jair Bolsonaro, João Dória no governo do estado de São Paulo, mas antes da gente entrar nesse assunto do novo governo, vamos falar um pouquinho do que foi o ano de 2018, principalmente em relação à questão jurídica, porque o judiciário foi um dos grandes protagonistas do ano, do ano que passou. A prisão do Lula, depois prisão de Luiz Fernando Pezão, o ex-governador do Rio de Janeiro, vários políticos, dezenas de empresários. Foi positivo esse protagonismo do judiciário em 2018? Ao meu ver, foi realmente positivo. Nós tivemos um judiciário mais célere, um judiciário que trouxe resposta a contento para a população, mas atrás do judiciário também um trabalho de investigação muito forte, Um trabalho do Ministério Público que há de se ressaltar, um trabalho ímpar. Eu acho que realmente trouxe efeitos sensivelmente positivos para a nossa população, para o Brasil. A resposta que a população precisa. Realmente o judiciário está andando numa linha e num trilho certo. 2018 foi o maior exemplo disso. São os três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo. Sempre a gente fala mais de executivo e legislativo. O judiciário agora ganhou um protagonismo muito grande, eu acho que desde a época já do Joaquim Barbosa, que as coisas começaram a aparecer com mais clareza. A população está passando a entender um pouco mais o trabalho do judiciário, o que é o que cabe a cada setor, doutor? Entendo que não só isso. Além do que você falou, o judiciário também ele está com todo esse prestígio por conta do apoio da população. Se não tivesse o apoio da população e a população clamando por colocar o Brasil nos trilhos, acabando com corrupção, acabando com a maracutaia, acabando com o jeitinho, o judiciário não teria tanta força. A força do judiciário realmente é o povo por trás dele. O povo está clamando e pedindo por justiça e para acabar com esses desmandos no Brasil. Eu acho que daqui para frente nós vamos tomar um outro rumo. O judiciário mostrou a sua cara, o judiciário disse o que vai acontecer daqui para frente, está ditando quais são os rumos do Brasil, em consonância, evidentemente, com um legislativo renovado, com a renovação da presidência, evidente, também, com as ideias do presidente, também. Então, eu acho que, andando nessa linha, nós teremos um país colocado no seu trilho. Isso é que a gente clama pelo Brasil. Em cima do que o doutor acabou de falar, que a população teve uma grande parcela de participação, de apoio em relação a essa questão do judiciário em 2018, e a população deu resposta nas urnas, renovando bastante o legislativo, o presidente da República, enfim, em vários estados nós temos uma renovação ampla também nos governos, partidos novos, que acabaram conseguindo também bons resultados nas últimas eleições. A população está de olho. O que o político tem que fazer a partir de agora? Qual é o recado que a população está passando ao político? Olha, Reinaldo, essa sua pergunta é bem pertinente. Ficou claro na urna, que o povo não quer mais aquele político tradicional, aquela política que era feita simplesmente para usar um partido, por exemplo, como sigla, para se autopromover na política. Esses números exacerbados de partido têm que acabar também. Nós temos que ter o quê? Um partido, ou alguns partidos que tenham realmente ideais e não sirvam só como sigla, como venda na época da campanha, para o sujeito ter um número de televisão, um maior número de minutos na televisão e assim por diante. Quer dizer, aquela compra de votos, aquele político populista que só serve para isso, chega na hora de administrar, não sabe fazer nada. Isso tudo tem que acabar, aquela política antiga. Ele tem que fazer política? Tem, porque a política é inerente ao ser humano. Mas uma política boa, e não aquela política usada para o mal. E isso a população mostrou com essa renovação que você mesmo falou no Legislativo. E com o apoio que o Judiciário tem. O Judiciário hoje tem a população nas costas dele, vigiando, inclusive, o próprio Judiciário, pelos atos que estão praticando, mas prestigiando as suas decisões. Isso é de suma importância. Agora, também não podemos ter um certo abuso do ativismo judicial, que é aquilo que o Judiciário vinha, de certa forma, fazendo, às vezes, do Legislativo,
que estava muito fragilizado, e doutrinando e normatizando a conduta do brasileiro. Isso tem que trazer de volta o prestígio ao legislativo para que ele faça isso. Então, deixa a cargo do judiciário. O legislativo precisa parar de pensar, né, na política ruim e fazer a política voltada para os interesses da população. É possível, de fato, acabar, eliminar com a corrupção? Eu acho que não é 100% possível. Porque, infelizmente, o ser humano já é, de certa forma, a maioria, ou grande parte, corrupto por natureza. A partir do momento que você para numa fila dupla, você já está sendo corrupto. Se a gente for levar ao pé da letra e na essência da palavra corrupção, qualquer ato do chamado jeitinho é uma corrupção. Mas, evidentemente, que aquela corrupção mais pesada, aquela corrupção que traga grandes malefícios à população, tem que ser coibida com a coerção necessária, para que sirva de exemplo, porque os demais não possam fazer. Agora, só para a gente encerrar esse bloco, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o governo Bolsonaro, expectativa do governo Dória também em São Paulo, sobre o judiciário, só para finalizar, deve continuar nessa mesma caminhada do que foi o ano de 2018, até porque os processos continuam, né? Tem muita coisa que vai acontecer ainda esse ano. O judiciário tem que exercer o seu papel perante a população clama por isso, vem exercendo com afinco, só que precisamos ter o apoio também do Legislativo. O Legislativo está apagado. Agora, com essa renovação, com o apoio do Legislativo, o Judiciário trabalhando do jeito que está, e o Executivo trazendo realmente novas ideias a serem impostas na administração, a gente vai conseguir colocar o país nos trilhos. A gente vai ter praticamente, doutor, um mês aí sem o Legislativo, praticamente, que é o recesso, e os novos, ou aqueles que foram reeleitos, só a partir de fevereiro. Então, tem um mês ainda para quem, de repente, foi eleito pela primeira vez, pensar mais um pouco para poder chegar lá, cumprindo aquilo realmente que a população deseja. O lado ruim dessa renovação é que muitos dos que estão entrando agora mal sabem o que vem a ser a administração pública. E isso vai penar um pouquinho para que se entre naquilo que se pretende. Porém, se o sujeito já tiver uma boa ideia, boa intenção, no mínimo, é o que se espera, né, isso tudo vai caminhando. Vai tudo, um colega ajuda, eu acho que vai ser dessa forma. Vamos penar um pouquinho, porque até eles entrarem, saberem o que é aquilo. Tem sujeito que só trabalhou em iniciativa privada, não sabe o que é o meandro de uma burocracia, de um legislativo. Né? E a política tem que se fazer, porque vai ter política, sim. Político, não tem jeito, não temos que nos esquivar disso. Né? Então, esse trânsito, né, vai ser um pouco traumático, mas eu acredito que tudo vai se caminhar se tivermos boa intenção nesses que lá estão entrando. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo. O doutor Antero Mendes, que é jurista, vai continuar com a gente. No próximo bloco a gente vai falar mais especificamente da expectativa do novo governo. Não saia daí, mais notícias, volta em instantes.